Oi, crianças! Bom, aula de língua portuguesa, gênero textual, relato de viagem. Bom, primeiro vou dar algumas explicações sobre relato de viagem, tá? E o restante vocês vão ouvir lá no livro. Vamos primeiro prestar atenção num texto. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Esse texto é de uma pessoa chamada Almir Klink, tá? Ele foi um navegador, ele é um navegador e escritor, né, brasileiro, e foi a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, tá? Em 1984. No texto, no livro de vocês vão ver um relato de viagem das filhas dele, tá? Que passaram também toda a fase de desenvolvimento delas nessas viagens, porque ele fazia várias viagens e ao mesmo tempo vários relatos, tá? Mas o que seria o relato? Bom, substantivo masculino, né? Ação ou efeito de relatar, explicar, né? Falar sobre o acontecimento, relatar uma experiência. Então, isso aqui nós temos o significado, né? No dicionário, tá bom? Agora, e o gênero textual, relato? Né? O relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, ou seja, o narrador. No caso das filhas de Almir Klink, elas vão relatar, elas fizeram, né, os relatos dela em cima das experiências que elas viviam com o pai. Tá? Bom, o texto relato de viagem, ele tem várias partes, tá? Ele é contado por uma pessoa real, né? Os fatos relatados são reais, com episódios mais significativos do que o outro, né? Que falam sobre situações vividas pelo narrador. Esse texto ele fornece indicação precisa do tempo, do lugar que aconteceu, a que época que foi, né? Ele usa excesso de adjetivos para registrar as suas impressões sobre os locais. Então, a pessoa ele fez uma viagem e lá ele usa vários adjetivos para dar a impressão dele sobre aquele local. Se ele gostou, se ele não gostou, se o que ele passou foi, as situações que ele viveu lá foram boas ou ruins, tá? Então vai depender do que ele viveu. A linguagem, pode ser adotada formal ou informal, tá? Então ela pode ter até as duas formas no mesmo relato. O relato de viagem, ele também pode ser uma literatura de informação, tá? Que tem valor como documento. Então, os relatos de viagem, né? Se a gente for lembrar daquelas questões lá dos marinheiros, né? Naquela época antiga, das grandes navegações, que eles faziam os relatos de viagem, lá eles relatavam tudo o que acontecia na viagem, eram fatos reais. Né? Então, esses podem ser considerados documentos. Tá? Então, o objetivo do relato é propor reflexão, explicar o que aconteceu, orientar, dar opinião própria, né? Influenciar o imaginário, sempre baseado na realidade. E quais são as partes do relato? Bom, ele tem uma situação inicial, tá? Que é a composição do cenário da narrativa. Ou seja, vamos dizer que a pessoa, o Almir Klink, ele fez a viagem, a travessia do Oceano Atlântico a remo. Então, ali tem uma situação inicial, né? O cenário no Oceano Atlântico, tá? O ambiente que ele está. Ali você vai ter, na situação inicial, você vai ter que descrever o cenário da narrativa, apresentar quais são os personagens que participam desse relato, né?
e os adjetivos. Vamos lá. A situação inicial. Bom, saindo da situação inicial, tem a descrição dos personagens, que são os seres que participam da história. Então, Almir Klink fez o relato baseado nele mesmo, que foi o personagem principal, tá? Mas podem ter outros personagens, como no caso das filhas dele, que vocês vão encontrar no livro, né? Que eram 3 meninas que participaram também das histórias, né? Das viagens com o pai. Tá? Então, elas podem ser protagonistas, antagonistas, pode ser personagens secundários, às vezes é uma pessoa que conheceu no meio da viagem, tá? Bom, tempo. Ele acontece, o tempo você tem que descrever de acordo com a forma que ele aconteceu, tá? Então, ele é classificado como cronológico, ou seja, tem marcas temporais nesse texto. Então, esse texto você vai, como eu falei lá no início, né? Que o texto que eu li foi feito por Almir Klink, né? Que fez a travessia do Oceano Atlântico a remo em 1984. Ali eu já marquei, já fiz uma marcação temporal do ano em que aconteceu aquele fato, tá? E uma descrição. Então, ali, aquele texto inicial que eu li foi um fragmento de um livro, de um relato que ele escreveu depois, tá? Então, ó, o tempo é quando acontece, né, o relato e como é classificado, né? É classificado cronologicamente no texto. Bom, e espaço? É o ambiente que as personagens circulam e onde se desenvolve o relato. Então, vamos lá. No texto da Almir Klink, o espaço era o Oceano Atlântico, que atravessou a remo, né? Onde ocorreram as situações que ele viveu, tá bom? Então, o espaço tem que estar registrado no seu relato de viagem. Foco narrativo é a posição do narrador em relação à narrativa, ou seja, usar verbos sempre na primeira pessoa. Se eu estou falando uma coisa que eu estou vivendo, eu estou falando sobre mim. Então, primeira pessoa, eu, nós, né? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós, tá? Então, sempre usar os verbos na primeira pessoa. Enredo. O que é o enredo? É a ação do relato, né? Composto por uma sequência de fatos vivenciados em determinado tempo e espaço. Né? Fazem parte do enredo a situação inicial, o desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, o que é o enredo? É o contar da história, né? É a ação do relato, é o que aconteceu nessa história, tá bom? Aí, como eu disse que, né, faz parte do enredo o clímax, né, a situação inicial, você já viu. O que é o clímax? É o ponto alto da história, tá? Onde nós usamos verbos de ação, é o discurso direto. Então, é onde, por exemplo, vamos dizer que nessa viagem, nessa travessia do Oceano Atlântico, ele sofreu, né, passou por uma tempestade. Em toda a viagem teve uma tempestade. Então, essa ocasião foi o clímax da viagem, foi onde os acontecimentos, né, o ponto alto da história dele, que ele passou algumas situações difíceis ou não, entendeu? Então, esse é o clímax, é onde é o ponto alto da história, né, que está no máximo. Desenvolvimento, focado na ação narrativa, marcado pelo pretérito perfeito do verbo, tá? E o desfecho, final da viagem, encerramento do relato. Então, nós temos o clímax, aí você vem desenvolvendo o teu texto e dá um desfecho, tá? Que é o encerramento. Então, você não pode, do nada, você está lá no meio do oceano, aí passou a tempestade, bom, acabou. Não, você tem que, né, dar continuidade, você tem que dar um desfecho para aquela narrativa, para aquele relato, né? Como que terminou, onde terminou, né? Dessa forma, tá bom? Bom, essa é uma explicação, né, básica, bem rápida para vocês. Vocês vão ler o texto, realizar as atividades de interpretação, de compreensão do texto, do relato, tá? Para vocês conseguirem se localizar bem dentro desse gênero textual, tá bom? Um beijo e até a próxima.